Olá, meus irmãos, minhas irmãs, que a paz de Deus esteja encontrando sempre morada em nossos corações. Meus irmãos, minhas irmãs, existem muitos assuntos que a gente poderia estar falando aqui no canal, né? Está acontecendo tantas coisas, mas tantas coisas, e nós poderíamos estar falando das mais diversas coisas, mas o que importa? O que importa é o que está acontecendo. E o que importa é saber de tanta coisa, né? O excesso de informação pode nos levar à loucura. Bem-aventurado é aquele que está tão somente confiando em Deus e levando a sua vida na simplicidade, né? Buscando fazer o que é bom, o que é correto, confiando em Deus. Que dias melhores virão, ao menos no sentido espiritual. Porque, por mais que coisas ruins possam vir a acontecer, né, no mundo carnal, no mundo visível, né? Mas no mundo espiritual, a cada dia nós estamos crescendo. E a cada dia que nós crescemos, nós estamos nos aproximando mais e mais de Deus. Isso não é bom, meus irmãos? Glória ao nome santo do Senhor. Porque importa para nós estarmos bem com Deus, né, irmãos? Porque está chegando, assim, muito próximo o dia que cada um de nós estará junto do Senhor. A nossa vida é um sopro, né? Dá um sopro, passou a nossa vida. E muitos estão tão preocupados com o dia de amanhã. Mas importa é que hoje nós estejamos fazendo as pazes com Deus, pedindo perdão daquilo que nós fizemos, às vezes até intencionalmente, porque nós estávamos irados, nós estávamos zangados, magoados, e nós fizemos coisas que desagradou a Deus. Muitos podem pensar, mas em momento nenhum eu falei alguma coisa contra Deus. Mas Deus nos ensinou, meu irmão, minha irmã. Como é que você pode amar a Deus que você não vê? Se você não ama aquele que você está próximo de você e você está vendo. Para amarmos a Deus, nós temos que amar a todos. Amar a tudo e a todos. Porque quando nós ofendemos uma pessoa aqui na Terra, nós ofendemos a Deus. Então, que a nossa vida seja assim, na simplicidade, na sinceridade, sempre na verdade, né? Que haja em nós, nas nossas palavras, sempre a sinceridade. E que haja muito mais desejo de perdoar do que de se magoar. E que quando alguém fizer ou fez alguma coisa contra nós, que nós possamos colocar no tribunal de Deus. Senhor, me ajuda a julgar isso. Por que essa pessoa está fazendo isso contra mim? Ela é uma pessoa má ou ela está sob domínio de um espírito mau? Me ajuda a julgar, Senhor, porque a tua justiça é a única justiça verdadeiramente justa, né? Então nós temos que estar sempre em oração com Deus, sempre com a nossa mente elevada aos céus, para que possamos viver uma vida na simplicidade, sem buscar demais informação, mas na confiança, na fé em Deus, que sempre dias melhores virão. Não estarmos preocupados com as coisas carnais, mas com os dias melhores espirituais, porque são os dias espirituais que nós estamos crescendo na estatura
que nos ajuda a perdoar, a enxergar com olhos de justiça, a discernir os espíritos que estão à nossa volta, tentando tirar a nossa paz. E, acima de tudo, irmãos, vamos orar um pelos outros. Vamos orar. Nós temos temos vários pedidos de oração que têm chegado aqui no canal, né? Que tem sido não só a minha, mas a nossa igreja, onde nós nos encontramos para ouvir a palavra, para ouvir aquilo que o Espírito Santo nos dá, né? Mas tem a nossa irmã, eu acho que não sei se é Marlene ou é Marli Alves, acho que é Marlene Alves. Eu posso ter anotado errado. Que ela estava para fazer um transplante. Ela estava hospitalizada, né, para fazer um transplante e pedia as nossas orações. E também tem a irmã Maria Damiana. O nome da irmã é Marlene Alves. Enquanto eu estou falando aqui, eu estava pesquisando aqui no canal. A irmã Marlene Alves, que estava em vias de fazer um transplante, eu não sei se já fez. Mas ela pedia as nossas orações. E a irmã Maria Damiana, que está hospitalizada no Hospital do Câncer. Eu creio que para fazer aqueles procedimentos, né, de quimioterapia ou radioterapia, né, em combate a essa doença tão terrível, né? E os demais irmãos que pedem oração para os seus filhos, para os seus parentes. Meus irmãos, as orações não chegam até nós por acaso. Então, se você está ouvindo, nesse momento, esse pedido de oração, no momento que você elevar o teu pensamento a Deus, lembre-se da irmã Marlene Alves, lembre-se da irmã Maria Damiana, assim como eu estou lembrando, e lembro de todas as orações que são pedidas no canal, todas. Eu sempre elevo a minha mente em oração a Deus, eu falo, Senhor, por aqueles que estão pedindo, Senhor, se pede é porque confia no teu poder, na tua misericórdia. Acima de tudo, eu peço fé, que o Senhor acrescente em cada um a fé, porque é através da nossa fé que o Senhor opera. E às vezes um irmão ou uma irmã não alcançou esse nível de fé, mas eles têm fé que na nossa oração o Senhor vai ajudar eles, e eu também creio, irmão, que nós orando um pelos outros, né? E o Senhor ouve as nossas orações. Então vamos orar por todos nós e acrescente nas suas orações nossa irmã Marlene Alves e nossa irmã Maria Damiana, que estão passando por um momento muito difícil. São muitos que devem estar passando, né? Mas eles pediram a nós. Eu creio que muitos estão pedindo nas suas igrejas, na sua irmandade, na sua congregação. E essas irmãs pediu a nós. Então vamos orar em nome do Senhor Jesus. Meus amados e amadas irmãs, hoje o Senhor mostrou para nós uma palavra no livro de Tiago, capítulo 2. Glória a Deus por isso. Eu estou aqui digitando, aparecer na tela, né? Apareceu ali, Tiago número 2. Então vamos ler, irmãos. Com fé, que o Espírito Santo está nos guiando, tanto na leitura e naquilo que será dado de falar. No versículo 1 diz assim: Meus irmãos, vocês que creem no nosso glorioso Senhor Jesus Cristo, nunca tratem as pessoas de modo diferente por causa
da aparência delas. Por exemplo, entra na reunião de vocês um homem com anéis de ouro e bem vestido, e entra também outro pobre e vestindo roupas velhas. Digamos que vocês tratam melhor o que está bem vestido e dizem: este é o melhor lugar, sente-se aqui. Mas dizem ao pobre: fique de pé, ou sente-se aí no chão, perto dos meus pés. Nesse caso, vocês estão fazendo diferença entre vocês mesmos, e estão se baseando em maus motivos para julgar o valor dos outros. Escute, meus queridos irmãos, Deus escolheu os pobres deste mundo para serem ricos na fé e para possuírem o reino que ele prometeu aos que o amam. No entanto, vocês desprezam os pobres. Por acaso são os ricos que exploram vocês e os arrastam para serem julgados nos tribunais? Não são eles? São eles que falam mal do bom nome de Deus que Deus deu a vocês. Se vocês obedecerem à lei do reino, estarão fazendo o que devem, pois nas Escrituras Sagradas está escrito: ame os outros como você ama a você mesmo. Irmãos, eu li até o versículo 10 aqui. E o que o livro de Tiago está falando, né? Primeiramente, ele está falando assim, que o nosso julgamento geralmente é errado. O mundo julga errado, né? Nós somos julgados errado, né? Se nós temos muitas propriedades, carros bonitos, roupas bonitas, aquela aparência assim de quem tem dinheiro, aonde você entrar, você vai ser bem recebido, seja num restaurante, numa repartição, aonde você entrar. Se você estacionar um carrão bonito e descer do carro com aquela roupa bonita, bem vestido, as pessoas vão olhar para você com admiração. Olha só, as pessoas vão olhar para você com admiração. Sabe por quê? Porque dentro delas não tem Deus. Porque dentro delas não está o Espírito do Senhor. Porque os olhos delas não são espirituais, são carnais. E aqui, no livro de Tiago, está falando: como você está hoje? Você é um homem, uma mulher carnal ou espiritual? Os teus olhos já são espirituais ou são carnais? Quando está chegando uma pessoa, você está olhando para a aparência externa dela ou para a aparência daquilo que os olhos carnais não podem ver? Ou você fica na comunhão para perceber o que vem lá? Vem um espírito maligno para tentar tirar minha paz? Para tentar trazer o que não presta aqui para junto de mim? Para sugar a virtude de mim? Ou está vindo um anjo de Deus disfarçado em pobre? Porque muitos estiveram próximos a anjos do Senhor, mas não perceberam e não foram abençoados, porque olharam com os olhos carnais. E os anjos chegaram na sua frente, olharam para você, e você, por ser carnal, virou o rosto, ou saiu de pé. Às vezes numa fila de banco, às vezes no mercado, às vezes passando na rua. O anjo estava esperando você para dar a tua libertação, que você clama dia e noite você clama: meu Deus, olha por mim, olha pela minha doença, olha pelo meu filho, olha pela minha dispensa, olha pelo meu trabalho, olha pela minha tristeza, olha pela minha mente. Você pede dia e noite ao Senhor. E como é que vai vir isso? Como é que o Senhor nos testa? O Senhor, como diz a palavra, ele não tenta. A palavra diz: ninguém poderá dizer do Senhor: eu sou tentado.
Não, o tentador é outro. Mas ele nos testa. Testa a nossa fé. E testa a nossa espiritualidade, porque ele dá para nós. Aleluia. Assim é o Senhor. O Senhor, ele deu 5 talentos e depois ele veio ver para ver o que aquele servo fez com 5 talentos. E quando ele viu que o servo granjeou, cresceu. Quando se fala talento, se fala dons espirituais. Então, quando o Senhor te dá um pouquinho, ele espera que você se aplique em crescer o que o Senhor te deu. Quando ele te dá 3 talentos ou 1 talento, o Senhor quer que você cresça. Então ele primeiro dá, depois ele vem te testar para ver se você pegou com amor, com responsabilidade, com carinho, aquilo que o Senhor está te dando espiritualmente. O Senhor te deu o dom de orar, do nada assim, de repente você fez uma oração bonita, porque o Senhor te deu o dom de orar. Mas ainda antes de ontem o Senhor dava uma palavra. Use os dons do céu, não em proveito próprio, mas em proveito dos demais. O Senhor te deu o dom de oração e você está orando pelos teus irmãos? Você está orando por aqueles que estão presos no sistema religioso? Você está orando pela tua vizinhança? Por aqueles que acham que são igreja de Deus e na verdade estão aí gritando, incomodando os outros com aquela gritaria, nesses buracos que eles abrem dizendo que é a igreja evangélica e compra aparelhos de som altíssimo para incomodar, não diferindo nada aqueles que botam som alto para ouvir um funk, pagode, ou seja lá o que for. Aí eles montam uma igreja e ofendem a vizinhança. Tem gente doente, eles não estão querendo saber, estão lá com aquela gritaria. Tem gente que teve neném, o neném está dormindo, eles não estão nem aí. Estão lá gritando. Estão falando aleluia, mas não estão louvando a Deus. Estão dando glória a Deus, mas não estão glorificando a Deus. Estão pregando lá uma palavra, mas que não ensina ninguém a ser obediente a Deus, a amar o seu próximo. Porque quando você ama seu próximo, irmãos, vocês imaginam que num ambiente fechado, o que um fala lá numa ponta, o outro lá na ponta ouve, é o suficiente. Mas eles colocam aquelas caixas de som tremenda e começa com aquela bateria, aquela gritação. Aí acorda o vizinho que está doente, a criança do vizinho que é recém-nascida, o senhor e a senhora que precisam dormir cedo para poder ter uma boa noite de sono, para viver seus últimos dias de vida. Eles não estão se importando. A pessoa que precisa levantar para trabalhar, às vezes 4 horas da manhã, e precisa dormir às 9. Eles não estão respeitando e se chamam de evangélico, mas na verdade aquilo lá é uma outra sinagoga de Satanás. São homens e mulheres usando o nome de Deus em vão, mas não amam o seu próximo. E o Senhor diz: aquele que não faz, que não anda segundo a minha palavra, eu não vos conheço. Toda essa gente que está fazendo isso no dia do julgamento, vão falar, mas eu cantei. É, você incomodou. Você incomodou meu pequenininho que precisava dormir, que estava doente, que tinha um filhinho. Você incomodou tanta gente usando o meu nome em vão. Esses serão julgados segundo as suas ações, mesmo com aparência de santidade. Mas de santidade aquilo não tem nada. Então, meus irmãos, o Senhor nos testa para ver como é que está os nossos dons. E aquele que o Senhor deu um pouquinho, e ele não granjeou, guardou só para si, desse será tirado e será dado para os que já receberam mais e granjearam. Então, meus irmãos, quando chega alguém perto de nós temos que estar em comunhão, não olhar para a aparência. O pobre tem um problema. O pobre tem um problema grave. Ele não foi educado em boas escolas, então ele não sabe falar direito. Ele não foi num fonoaudiólogo, então a pronúncia dele não tem aquela voz bonita.
Tanto a mulher como o homem pobre, quando abre a boca, é um esganiçado, uma coisa assim. Por quê? Porque ele não teve aquela criação, né? Não aprendeu a falar baixo, aprendeu a gritar, cresceu com pessoas gritando no ouvido dele. Então o pobre tem tudo quanto é tipo de defeito, assim, nas questões assim, né? Da ordem, né? Do decoro, da etiqueta. O pobre não teve etiqueta nenhuma, mal sabe comer, às vezes come de qualquer jeito, por quê? Porque é pobre. Pobre não sabe nem se vestir, não tem noção, às vezes, do certo e errado. É inconveniente, não, o pobre. Mas foi para o pobre que o Senhor escolheu para trazer o reino do céu. Porque o Senhor não está vendo a aparência, não. O Senhor não está aqui no versículo 6. No entanto, vocês desprezam os pobres. Por acaso não são os ricos que exploram vocês e os arrastam a serem julgados? No versículo 9, mas se vocês tratam as pessoas pela aparência, estão pecando e a lei os condena como culpados. Meus irmãos, mas voltando àquilo que o Senhor estava dando de falar, às vezes o anjo do Senhor chegou diante de você e você, por ainda estar na carne, ainda tem um preconceito, essa noção de valores, né, que o mundo te deu pela aparência. Você não pode julgar assim. Nem rico, nem pobre, não existe isso. Nem bonito, nem feio. Você tem que julgar pelo espírito que está na pessoa. E, de repente, pode ser alguém totalmente espiritual, que fez a aparência de um ser humano, mas é um anjo do Senhor que veio trazer a tua libertação. Então, hoje, o Senhor está te alertando. Não julgue mais ninguém pela aparência. Pare com isso. Granjeie o talento que eu te dei. Eu te dei olhos espirituais. Aumente essa visão. Eu te dei ouvidos espirituais. Melhore essa tua audição. Eu te dei sensibilidade espiritual. Melhore essa sensibilidade. Perceba que aquele que às vezes está chegando de carrão, bem vestido, né, com aquela boa aparência, na verdade, ele é o próprio demônio, trazendo o mal, a dissensão, fazendo o mal e acumulando tesouros dessa vida. Não que todos que tenham condições sejam demônios, mas estão numa situação delicada, porque o Senhor já falou, né, que os ricos vai ter uma dificuldade, sim, de entrar no reino do céu, né? Ele dá até o exemplo do camelo, que na verdade é uma corda muito grossa para entrar no buraco de uma agulha, né? Mas tenhamos nós, irmãos, olhar espiritual, porque é para isso que o Senhor está chamando a atenção hoje. Não vamos tratar mal o nosso irmão porque é pobre, né? Mas vamos procurar tratar a todos de uma maneira igual. Não é porque o mundo julga assim, o mundo inteiro, mas você não é mais desse mundo. Então a primeira coisa que você tem que aprender é não julgar nunca mais ninguém. Olha, eu fiquei sabendo de uma pessoa que foi resgatada do crack por uma pessoa que estava fazendo um desses trabalhos assim, sociais, uma pessoa que pertencia a uma determinada organização evangélica e ela estava fazendo um trabalho social. E ela chegou ali na Cracolândia ali, e ela chegou numa mulher e abraçou aquela mulher, abraçou. Como é que uma pessoa que está limpinha, banho tomado, cheirosinha, aí chega assim, aí aquela pessoa, né, do crack, geralmente já está dias e dias sem tomar banho, fedendo, ela chegou e abraçou assim, e deu aquele abraço. Naquele abraço, o Senhor curou aquela alma do crack. Não foi exatamente naquele momento ali, mas ali o Senhor já começou a trabalhar. Ali já teve um choque.
Caiu, acho que uns 5, 6 espíritos já caiu ali. Pum! Já saiu dela, já aliviou a vida dela. Quando o processo assim durou mais um tempinho, e aquela irmã que abraçou, ela continuou o trabalho dela, dando assistência àquela moça, e hoje aquela moça, ela se formou e está no Ministério de Resgate também de outras almas. Que coisa, né, irmão? Porque ela não estava ali julgando pela aparência. Ela já estava agindo de maneira espiritual. Hoje o Senhor, nessa palavra, está chamando a nossa atenção para esse detalhe. Como é que está o teu dom? Você já está olhando espiritualmente ou você ainda está julgando pela aparência? Irmãos, para terminar a palavra, no versículo 12, né? Vamos continuar do 12. Falem e vivam como pessoas que serão julgadas pela lei que nos dá a liberdade. Quando Deus julgar, não terá misericórdia das pessoas que não tiveram misericórdia dos outros. Mas as pessoas que tiveram misericórdia dos outros não serão condenadas no dia do juízo final. Olha que coisa linda. O Senhor, desde lá do Velho Testamento, bem lá do início, o Senhor falava pelos profetas: eu não quero culto, eu não quero essas reuniões solenes, eu não quero esse sacrifício que vocês ficam fazendo. E que é isso que as igrejas adoram ficar lá, né? Cantando, fazendo reunião. O Senhor falou, já lá no Velho Testamento, eu não quero isso. Eu quero que vocês exerçam a misericórdia. E aqui o Senhor está falando bem claramente, aqui no versículo 13. Quando Deus julgar, não terá misericórdia das pessoas que não tiveram misericórdia dos outros. Mas as pessoas que tiveram misericórdia dos outros não serão condenadas no dia do juízo final. E aí, meus irmãos, minhas irmãs? Você que estava preocupado, Senhor, será que eu vou ser condenado? Eu fiz aquilo outro, eu pequei ali. Você está preocupado com isso, meu? O Senhor está dizendo aqui, ó. Olha a chave da salvação. Aleluia, glória a Deus. A chave da salvação é a misericórdia. Bendito é o nome santo do Senhor. Muitos falam que a salvação vem disso, vem daquilo, vem de um banho na água, vem de um crer nisso, de um crer naquilo. E o Senhor já está falando desde do Antigo Testamento que a chave da salvação é a misericórdia. Bendito é o nome santo do Senhor. Meus irmãos, que adianta alguém dizer que tem fé se ela não vier acompanhada de ações? Será que essa fé pode salvá-lo? Tem pessoas que ouviram Satanás pregar, porque ele prega, e prega bem, porque ele conhece muito bem toda a Escritura. E ele pregou que não é por ação que você encontra a salvação. Não, agora é por crer. Aí o que a gente vai fazer? Vamos pegar o livro de Tiago assim, nós vamos amassar, embrulhar e jogar no lixo, né? É isso que nós vamos fazer com o livro de Tiago, que pertence à nova ordem, ao Novo Testamento. E ele diz assim: meus irmãos, que adianta alguém dizer que tem fé? Olha aí, fé. Eu creio em Cristo. Que adianta alguém dizer que tem fé se ela não vier acompanhada de ações? Será que esta fé pode salvá-lo? Ele pergunta, será que essa fé pode salvá-lo? Você diz que tem fé, mas a tua fé, ela não se expressa, ela não aparece em ações? Poderá essa fé te salvar? E continua dizendo assim, por exemplo, pode haver irmãos ou irmãs que precisam de roupa e que não têm nada para comer. Se você não lhes dá o que eles precisam para viver, não adianta nada dizer que Deus os abençoe. Vistam agasalhos e comam bem. Quer dizer, no livro de Tiago está dizendo assim, para de ser hipócrita. Você fica falando aí, Deus te abençoe, paz de Deus, o Senhor é contigo. Quando as pessoas estão necessitadas, elas estão precisando de misericórdia. Tem gente aí, ele está dando um exemplo, né? A pessoa não tem o que comer, não tem o que vestir. E você fica nessa hipocrisia aí?
Ah, Deus abençoe, paz de Deus, Deus virá ao teu encontro, e não faz nada. O livro de Tiago está dizendo para você é um hipócrita. Portanto, a fé é assim: se não vier acompanhada de ações, é coisa morta. Então, no livro de Tiago não está dizendo que a fé. Não, está dizendo que a fé é muito importante, mas a fé é verdadeira. Porque aquele que tem fé verdadeira, ele começa a agir com misericórdia. E a misericórdia é o dom da salvação. Hoje a palavra está nos ensinando. A misericórdia é o dom da salvação. A misericórdia mostra se a tua fé é uma fé genuína. A fé que vai te levar para a salvação. Porque senão é morta, é uma fé morta. Ah, eu creio em Deus, eu vou na igreja, eu grito, eu dou glória a Deus, eu falo aleluia, eu não perco um culto. Tua fé é morta, você tá morto. Por isso que um dia eu preguei um vídeo que está cheio de gente morta na igreja. Sabe por quê? Porque estão cheios de fé, mas fé sem obra, fé sem a misericórdia. Tudo morto. E a palavra de Deus está falando. É coisa morta. Versículo 17 do livro de Tiago. Tiago 2, versículo 17. Portanto, a fé é assim: se não vier acompanhada de ações, é coisa morta. Versículo 18. Mas alguém poderá dizer: você tem fé e eu tenho ações. E eu respondo: então me mostre como é possível ter fé sem que ela seja acompanhada de ações. Eu vou lhe mostrar a minha fé por meio das minhas ações. A fé é demonstrada através das suas ações. Se você, não, eu só quero entrar na igreja, ouvir a palavra, vou para casa e fico na minha, levo a minha vidinha, você é morto, você é morta. Se não está tendo ações que demonstrem a tua fé em Deus, então você está morto. E hoje o Senhor diz pela palavra, meu irmão, minha irmã, ainda hoje o Senhor está dando de pregar pelo Espírito Santo. E o Senhor quer que haja vida em vós. Então, seja vivo em nome do Senhor Jesus. Haja a fé verdadeira, a fé com obras na tua vida. Você crê que há somente um Deus? Ótimo. Os demônios também creem e tremem de medo. Está vendo, meu irmão, minha irmã? Você crê em Deus, não? Tem uma fé grande em Deus. Mas os demônios também creem e tremem de medo à presença de Deus. Mas eles não têm obra de bondade e de misericórdia. Isso é o que diferencia aqueles que estão no caminho errado. Eles têm fé, mas praticam o quê? O mal. Ou não praticam nada, mas não têm obras de misericórdia na vida deles. Seu tolo, vou provar-lhe que a fé sem ações não vale nada. Como é que o nosso antepassado... Aí ele começa a falar de Abraão. Como é que nosso antepassado Abraão foi aceito por Deus? Porque fez quando... Foi pelo que fez quando ofereceu o seu filho Isaque sobre o altar. Ou seja, teve uma demonstração da fé dele em Deus. Né? É isso que ele está dizendo. Veja como a sua fé e as suas ações agiram juntas. Por meio das suas ações, a sua fé se tornou completa. Aqui no livro de Tiago, ele está explicando que as ações tornam a fé completa. Porque a fé, com certeza, ela vai se transformar em ações, e ações maravilhosas. Não só ações de misericórdia, mas através das tuas ações, Deus vai libertar muita gente. Assim aconteceu o que as Escrituras Sagradas dizem. Abraão creu em Deus e por isso Deus o aceitou. E Abraão foi chamado de amigo de Deus. Aqueles que têm fé com obras também são chamados de amigos de Deus. Já nem mais de filhos. Porque são pessoas que, além de aceitar por fé a Cristo, aceitaram os dons que Deus deu, espirituais, estão granjeando no mundo espiritual, já não estão olhando para as pessoas de forma carnal, já não liga se a pessoa é rica ou é pobre,
Muito pelo contrário. Sabe que o Senhor escolheu os pobres para o Evangelho. Esses já estão sendo chamados de amigos de Deus. Glória a Deus. Assim vocês veem que a pessoa é aceita por Deus por meio das suas ações e não somente pela fé. Foi o que aconteceu com a prostituta Raabe quando hospedou os espiões israelitas e os ajudou a sair da cidade por outro caminho. Deus a aceitou pelo que ela fez. Portanto, assim como o corpo sem o espírito está morto, assim também a fé sem ações é morta. Glória a Deus. Irmãos e minhas irmãs, a palavra de hoje veio nos chamar a atenção, porque hoje nós estamos sendo testados. O Senhor está vindo aí, como é que está o dom que eu te dei? Como é que está a espiritualidade que eu te dei? Eu te chamei para estar vivo. E vivo, o vivo anda, o vivo mexe, o vivo faz alguma coisa. O vivo não está paralisado. E o Senhor falou assim, você tem que estar vivo na minha presença. Você tem que estar vivo. E como é que se está vivo? Com ações de misericórdia e bondade. Procura ver como é que você está. Procura ver o que... A palavra é assim. Ela vem para nos testar. Ela vem para nos julgar. É assim que a palavra de Deus fala. Ela nos julga, nos testa, né? Meus irmãos, minhas irmãs, receba essa palavra. Permita que ela, como uma água, porque isso é a água que nos dá banho, que nos batiza. Permita que essa palavra banhe você, todinho. E se encontrar alguma coisa errada, que pode ir saindo, e ficar somente aquilo que o Senhor nos ensina pela sua palavra. Não fique zangado se você foi enquadrado nessa palavra, e se essa palavra te colocou numa saia justa, numa situação difícil, não. Dê glórias a Deus. Glórias a Deus te dou, Senhor, porque o Senhor veio para nos preparar, veio para nos consertar, veio para tirar aquilo que não está te louvando e glorificando, veio para nos fazer crescer na estatura de varão perfeito, porque os dias estão sendo diminuídos, os dias estão sendo abreviados e o dia do Senhor se aproxima. E hoje o Senhor te mostrou o dom da salvação da nossa alma. Bendito é o nome santo do Senhor. Meus irmãos, minhas irmãs, esta é a palavra que o Senhor nos concede para hoje, e o nome de Deus seja verdadeiramente louvado e glorificado na nossa vida. Amém. Meus irmãos e minhas irmãs, aquele que chegou até aqui e que ouviu a palavra e que tomou um banho através da água da palavra e que o Senhor tocou no coração e que foi abençoado por essa palavra. Eu sinto nesse momento também, irmãos, de fazer uma oração. Fazer uma oração por você, pela tua casa, pela tua vida espiritual. Quando eu falo pela tua vida, é pela tua vida na presença de Deus. E pela irmã Marlene Alves e pela irmã Maria Daniela. Então, meus irmãos, se junte comigo nesse momento em comunhão com Deus, para que nós possamos fazer essa oração. Senhor Deus e Pai, neste momento, Senhor, primeiramente agradecemos por mais essa palavra que o Senhor nos concede para nos ensinar, nos admoestar, nos alertar e nos fazer vivo na sua presença. Senhor, tem misericórdia. Entra, Senhor, com teu Espírito Santo dentro de cada um, de forma que todos possam sentir a tua presença, Senhor. Senhor, muda aquilo que tem que ser mudado, Pai. Senhor, nos aperfeiçoa, tem misericórdia de nós. Não deixa que venhamos a perecer, Senhor, mas nos resgata, Senhor, da nossa situação atual. Faz-nos crescer na tua presença. Senhor, abençoa, Senhor, os lares dos nossos irmãos, das nossas irmãs. Abençoa seus trabalhos, Senhor. Abençoa suas vidas, não só espiritual, mas a sua vida material. Dá força, Senhor, para aqueles que estão travando luta, Senhor. Aqueles que estão, Senhor, sendo apedrejados, Senhor, pelos seus inimigos espirituais. Senhor, porque nós sabemos, Senhor, que à nossa volta existem verdadeiras legiões para tentar nos derrubar, mas o Senhor é conosco. Oh, Pai Santo, tem misericórdia de nós. Te apresentamos, Senhor, a irmã Marlene, Senhor.
que foi fazer uma operação, a irmã Damiana também, Senhor. Oh, Pai, tem misericórdia, acrescenta a fé nos seus corações. Senhor, faz uma obra na vida dela, Senhor. Nós iremos glorificar, Senhor, o teu santo nome, porque nós sabemos que o Senhor pode fazer um milagre. Conceda-nos o milagre a elas e a todos aqueles que estão pedindo nesse momento. Amado Deus, tudo isso nós te pedimos e já agradecemos, porque nós cremos, Senhor, que o Senhor ouve a nossa oração. Permita que possamos, Senhor, estar já em espírito quando o anjo do céu descer, Senhor, com uma aparência que não chama atenção, mas que possamos estar preparados para receber a libertação em nossas vidas. Em tudo, nós te pedimos, em nome de Jesus Cristo, bendito eternamente. Amém. Glória a Deus. Meu irmão, minha irmã, que você possa ter recebido a bênção de Deus através dessa palavra e dessa oração. Estejamos preparados espiritualmente, com nossos olhos espirituais, ouvidos espirituais e coração espiritual, porque é assim que o Senhor quer nos encontrar todos os dias. E hoje é dia de nossa libertação. Fiquem todos na santa e gloriosa paz de Deus.